Audiência pública para avaliação das metas e resultados fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2020 do município de Brotas de Macaúbas, uma gestão sob a responsabilidade do prefeito Litercílio Nunes de Oliveira Júnior. Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Brotas de Macaúbas durante o terceiro quadrimestre do exercício de 2020, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o orçamento fiscal e da Seguridade Social da Prefeitura, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. A nossa apresentação será dividida em 4 etapas, sendo a primeira a demonstração das receitas orçamentárias, a segunda a demonstração das despesas orçamentárias, a terceira a demonstração dos resultados fiscais e a quarta a demonstração da aplicação dos índices constitucionais e legais. Para o exercício de 2020, a lei orçamentária previu receitas no montante de R$ 38.863.100. Ao final do terceiro quadrimestre, o município de Brotas de Macaúbas arrecadou de receitas orçamentárias o montante de R$ 37.521.052,24, representando 96,55% do total de arrecadação previsto para o exercício de 2020. As receitas são divididas em receitas correntes e receitas de capital. Nas receitas correntes, que são as receitas para manutenção do município, tivemos uma arrecadação de R$ 39.619.928,11, representando 108,31% do total previsto para o exercício de 2020. Já nas receitas de capital, que são as receitas de operação de crédito e transferências de convênio do Estado e da União para a realização de investimentos, o município recebeu o montante de R$ 1.512.418,19, representando 24,39% do total previsto para todo o exercício. Portanto, o município teve uma arrecadação de receitas correntes superior ao previsto no orçamento, porém, nas receitas de capital, a arrecadação foi inferior ao previsto pelo orçamento. Fazendo um comparativo com o exercício de 2019, onde a arrecadação do município foi de R$ 34.638.421,32, podemos observar que o município teve uma receita em 2020 superior à de 2019, no montante de R$ 2.623.017,64. Assim como na receita, as despesas orçamentárias são previstas para o exercício no mesmo valor da arrecadação. Então, para o exercício de 2020, foi previsto despesas orçamentárias no montante de R$ 38.863.100 e o município realizou de despesas um total de R$ 37.150.030,96, representando 95,59% do total previsto para todo o exercício. Assim como na receita, as despesas também são divididas entre despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes para a manutenção do município, as despesas de capital são as despesas de investimento ou amortização de dívida. No exercício de 2020, nós tivemos de despesas correntes um montante de R$ 33.116.699,39, representando 109,53% do total previsto. Desse montante de 33 milhões, R$ 16.056.906,57 foram apenas de despesas com pessoal e encargos sociais. Já nas despesas de capital, nós tivemos uma despesa total no exercício no montante de R$ 4.033.331,57, representando 49,37%. Comparando com o exercício de 2019, onde a despesa total ao final do exercício foi de R$ 32.580.236,53,
tivemos uma despesa realizada no exercício de 2020 superior ao de 2019 no montante de R$ 4.569.794,43. A despesa orçamentária realizada pelo município ficou dividida da seguinte maneira: a Câmara Municipal realizou de despesa o montante superior a R$ 1.464.000, o Gabinete do Prefeito pouco mais de R$ 780.000, a Secretaria Municipal de Administração pouco mais de R$ 1.545.000, Secretaria Municipal de Finanças pouco mais de R$ 832.000, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pouco mais de 12 milhões, Secretaria Municipal de Assistência Social, pouco mais de R$ 1.162.000. Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, pouco mais de R$ 2.552.000. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, pouco mais de R$ 109.000. Secretaria Municipal de Saúde, mais de R$ 9.892.000. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, mais de R$ 4.544.000. E a Secretaria Municipal de Transporte, pouco mais de R$ 1.472.000, nos dando um total geral de despesa de R$ 37.150.030,96 no exercício de 2020. Passando agora para a demonstração dos resultados fiscais, iniciando com o resultado orçamentário, que demonstra o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as receitas orçamentárias deduzidas das despesas orçamentárias. Se o resultado for positivo, temos um superávit, que são as receitas maiores que as despesas. Caso o resultado seja negativo, então se caracteriza o déficit orçamentário, despesas maiores que as receitas. Para a apuração do resultado orçamentário foram considerados os valores da receita arrecadada, bem como os valores da despesa liquidada no quadrimestre em análise. Podemos observar que ao final do terceiro quadrimestre do exercício de 2020, o resultado orçamentário da Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas foi de R$ 371.021,28 positivo, ou seja, um superávit orçamentário, que são as receitas maiores do que a despesa, mostrando a responsabilidade da gestão que não se comprometeu orçamentariamente a mais do que recebeu de recursos. Então, a receita total do município, ao final do exercício de 2020, foi de R$ 37.521.052,24 e de despesas totais orçamentárias foi realizado R$ 37.150.030,96, mantendo um resultado orçamentário positivo, um superávit orçamentário, que são as receitas orçamentárias maiores que as despesas orçamentárias. O resultado primário é definido pela diferença entre receitas e despesas primárias, que são as despesas não financeiras do governo. Exclui-se da conta as receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. O superávit primário é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida. Já um déficit primário indica exatamente o contrário, ou seja, indica que a parcela da dívida aumentou no ente durante esse período. Portanto, obter um resultado primário positivo é um passo fundamental para manter a dinâmica da dívida pública controlada. Podemos observar que o resultado primário do município de Brotas de Macaúbas ao final do terceiro quadrimestre foi positivo, comprovando assim que a gestão manteve a dinâmica da dívida pública controlada. Importante frisar que a meta do resultado para a LDO seria um resultado negativo, ou seja, um déficit primário. Porém, com as medidas adotadas pelo município, foi possível se ter um superávit primário.
O total das receitas fiscais arrecadadas até o final do exercício, que é o terceiro quadrimestre, foi de R$ 37.225.904,58, e o total das despesas fiscais foi de R$ 36.986.516,48. Analisando agora o resultado nominal, que está relacionado ao aumento ou diminuição do endividamento. Corresponde à diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final de um período e o saldo da dívida fiscal líquida do período anterior. Caso o resultado seja positivo, indica uma diminuição do saldo da dívida. Por outro lado, se o resultado for negativo, indica um aumento do saldo da dívida. Podemos observar que o resultado nominal do município é positivo, indicando assim uma diminuição no saldo da dívida. Lembrando que a meta do resultado fixado pela LDO seria, inclusive, de um aumento dessa dívida, já que o resultado previsto seria negativo. Portanto, o município vem cumprindo com suas obrigações relacionadas à dívida consolidada líquida e o resultado nominal. Conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal, a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas para amortização em prazo superior a 12 meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados, e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. A apuração da dívida consolidada quadrimestralmente visa assegurar a transparência das obrigações contraídas pelos entes da federação e verificar os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes. Podemos observar que a dívida consolidada líquida do município se encontra negativa. Por quê? Porque a dívida do município consolidada é de 1 milhão ao final do exercício, ou seja, ao final do terceiro quadrimestre, ela era de R$ 1.226.033. Porém, o município deixou em caixa de disponibilidade financeira o total de R$ 3.600.977,52. Com esse montante, caso fosse necessário quitar a dívida, o município poderia quitar essa dívida e ainda ficaria com uma dívida consolidada líquida de R$ 2.374.944,52 negativo, que ele ainda poderia se comprometer que teria disponibilidade de caixa para pagar. O limite definido pela resolução do Senado Federal, que é de 120% da receita corrente líquida, dá a possibilidade do município ter uma dívida consolidada de até R$ 43.210.360,86. Lembrando que a dívida consolidada do município é apenas de R$ 1.226.033, portanto, bem inferior ao limite definido pelo Senado Federal. Índices constitucionais e legais. O governo não possui total liberdade no uso dos recursos públicos. A separação dos poderes, o equilíbrio orçamentário e o investimento vinculado em determinadas áreas fundamentais são limitadores da atuação governamental. Além dos limites fiscais previstos na LDO, como veremos a seguir, há limites constitucionais e legais que a gestão precisa cumprir durante a aplicação dos recursos públicos. O primeiro desses limites é a despesa com pessoal, onde o artigo 20, inciso 3 e as linhas A e B da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que essa despesa total com pessoal não pode exceder a 60% da receita corrente líquida. E para a esfera municipal, foi dividida em 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Este percentual é apurado dividindo a soma das despesas com pessoal no mês em curso mais os 11 meses anteriores pela receita corrente líquida do mesmo período. Nos últimos 12 meses, o índice da despesa com pessoal do Poder Executivo de Brotas de Macaúbas ficou em 52,97%,
atendendo ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, no máximo, 54%. Então, o total da receita corrente líquida do município foi de R$ 36.008.634,05 e a despesa total com pessoal foi de R$ 19.073.582,38, representando 52,97%, abaixo do limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, já acima do limite prudencial, que seria de 51,30%, devendo aí a gestão, nos próximos quadrimestres, buscar reconduzir a despesa com pessoal, visando não atender, não chegar ao limite máximo de 54%. O próximo índice de aplicação é o da saúde, onde a Emenda Constitucional 29, em seu artigo 77, determina que os municípios apliquem no mínimo 15% das receitas resultantes de impostos e transferência nas ações de saúde pública. O município de Brotas de Macaúbas, ao final do terceiro quadrimestre, aplicou um montante de R$ 4.316.353,86, valor equivalente a 20,68% das arrecadações de impostos e transferências no período, sendo este índice superior ao constitucionalmente exigido, que é de 15%. Então, o valor da aplicação obrigatória seria R$ 3.130.433,38. E o município aplicou R$ 4.316.353,86, representando 20,68%. Já no índice da educação, onde o artigo 212 da Constituição da República Federativa do Brasil determina que o município deve aplicar no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento da educação. Nesse índice, o município de Brotas, ao final do terceiro quadrimestre, aplicou um montante de R$ 11.291.147, valor que equivale a 26,88% da arrecadação dos impostos e transferências nesse período, sendo esse índice superior ao que determina a Constituição. Portanto, o valor obrigatório de aplicação seria de R$ 10.500.957,80 e o município aplicou R$ 11.291.147, sendo este um percentual de 26,88%. Conforme está estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição, os municípios devem utilizar os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental. Sendo que, conforme o artigo 22 da Lei 11.494 de 2007, que é a lei do Fundeb, o mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério. Então, ao final do terceiro quadrimestre, o município de Brotas de Macaúbas aplicou o percentual de 86,84% das receitas recebidas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, sendo o percentual superior ao exigido pela legislação, quando a aplicação obrigatória pela legislação seria de R$ 5.179.351,52, o município aplicou R$ 7.496.478,37, representando 86,84% de aplicação dos recursos recebidos pelo Fundeb apenas na remuneração dos profissionais do magistério. Senhoras e senhores, são essas as nossas informações relativas aos resultados fiscais do exercício de 2020 do município de Brotas de Macaúbas. Nos colocamos à inteira disposição para sanar as dúvidas e agradecemos pela atenção de todos.